Estamos falando de temas extremamente relevantes, né? E agora nós vamos falar sobre o famoso visto imigratório, Green Card. Então é um assunto também muito relevante para quem sonha em imigrar para os Estados Unidos. Gislene, você é diretora operacional da Explore Immigration Law Firm, e eu queria que você se apresentasse, então, para nós, para o público, para aqueles que estão online também assistindo. Fale um pouco sobre você, o que você faz, por favor. Boa tarde novamente. Então, meu nome é Gislene, sou diretora de operações da Explore Immigration Law Firm. Eu estou há 8 anos nos Estados Unidos, desde então eu trabalho na área de imigração. Antes disso, eu trabalhei por mais de 20 anos no governo americano, no consulado americano em São Paulo. E minha vida sempre foi imigração, como vocês podem perceber. Ok. Então, você tem vasta experiência, isso é muito importante, porque quando falamos de imigração, realmente pela porta da frente, que é diferente do que algumas pessoas pensam, né? O pela porta da frente, você vai explicar aqui para o nosso público. O pela porta da frente é a forma legal de acontecer, né? E existem algumas formas. Você vai falar hoje sobre um visto, né, com uma nomenclatura EB2, mas eu queria, primeiramente, começando com você, falando sobre a forma de se tornar um residente permanente nos Estados Unidos. Algumas pessoas pensam que é muito difícil ou quase impossível e que precisa ter um investimento muito alto. Por exemplo, inicialmente de $800 mil, um visto de investidor, podendo chegar a pouco mais de $1 milhão. Seria essa a única alternativa? Fala um pouco sobre as alternativas. Essa, para quem está bem abastado, aí é uma das alternativas, sim. É um visto de investimento, EB5, em que a pessoa investindo 800 mil, ela pode migrar. Mas talvez não seja a realidade da maioria, né? Tem um dinheiro sobrando, $800 mil sobrando na conta. Então, existem outros tipos de vistos que concedem o Green Card, e a pessoa, baseada na experiência profissional e na formação acadêmica, a pessoa pode pleitear um visto desse e pode garantir a residência, o Green Card, nos Estados Unidos. Ah, que legal. Então, você está dizendo que existem critérios, que não necessariamente precisa ser somente esse visto de investidor, de desembolsar $800 mil, e tem critérios. E quais seriam esses critérios? Você pode mensurar alguns, por favor? Sim, para o visto EB2, EB significa Employment Based, ou seja, um visto baseado em trabalho, em experiência profissional. Ele tem 5 categorias, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? A segunda é a que eu vou falar agora, os critérios. Ela é destinada a profissionais com habilidades excepcionais, e vocês vão ver como não é impossível algum de vocês se qualificarem, porque a pessoa acha, não sou excepcional. Perante a imigração americana, você pode, sim, ser um profissional excepcional. Então, os critérios para esse visto, para esse Green Card, a primeira coisa é ou ser formado bacharel em alguma área e ter 5 anos de experiência nessa área. Ou, se a pessoa não tiver essa formação, aliás, essa experiência, ela pode ter um curso de mestrado ou doutorado. Então, bacharelado, 5 anos de experiência, ou bacharelado, mestrado ou doutorado. Ou ainda, se a pessoa não conseguir comprovar que é formado ou que tenha um mestrado, existem 7 critérios que a pessoa pode se qualificar somente para 3, para poder se qualificar para esse visto. Então, seriam uma formação na área de atuação, 10 anos de experiência, ou uma licença para atuar na área. Licença seria CRA, OAB, CRM, que é de médico. CRC, puxando o peixe aí, CRC. Isso aí.
uma remuneração acima da média na área de atuação, acima da média nacional, ser associado a uma entidade de classe, e aí a entidade de classe pode ser, além dos conselhos regionais ou federais, qualquer entidade dentro da sua área que você for associado pode contar. 4 cartas de recomendação de profissionais que tenham trabalhado com vocês, aí só conversando para a gente entender quem pode ser esses profissionais, porque vai depender da área de vocês, ou qualquer outro documento que você acredita que pode evidenciar a sua habilidade excepcional. Então, como vocês viram, os critérios não são difíceis de cumprir para o visto EB2. Que interessante. Então, você vai se conhecendo, já vai se identificando, vendo onde você se encaixa, e quem sabe você vai ser o próximo residente permanente nos Estados Unidos, né? Agora, interessante, né? Algumas pessoas pensam, talvez por falta desse vasto conhecimento que você tem, dessa vasta experiência, que é necessário ter um contratante, um sponsor. Então, não é necessário, nesse visto, não precisa de um sponsor. Esse visto ele pode ser pleiteado com um sponsor, né, com um contratante, ou não. Se você não tem um contratante, você pode mostrar para a imigração, eles chamam de prongs, que são 3 outros requisitos. Que você é bem qualificado na sua área para avançar a carreira nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que tem ou um doutorado ou 10 anos de experiência, pelo menos, já passa. Que a sua área é de interesse nacional nos Estados Unidos, e aí a nossa advogada, Lili Escobar, é responsável por fazer essa pesquisa, né, dentro da sua área, e que os Estados Unidos têm interesse nacional na sua profissão para poder aprovar esse pleito. Que legal. Você mencionou o nome, então eu queria até pegar um gancho aqui, é um pouco fora do script que eu queria te perguntar, mas você falou da doutora Lili Escobar, é um nome diferente, né? Ela é americana, é isso? Sim, a nossa empresa, toda empresa de imigração, law firm, é uma empresa de advocacia, é preciso ter um advogado licenciado nos Estados Unidos, e nenhum outro país é aceito. Então, a Lili, que é a nossa advogada, ela é licenciada nos estados do Texas e de Washington, D.C. Ela é americana, se formou lá, fez o Juris Doctor. A título de curiosidade, para você ser um advogado nos Estados Unidos, você estuda pelo menos 7 anos. Uau! Isso é bom porque as pessoas às vezes confundem, e nós vemos hoje muita especulação nesse meio, né? E a pessoa pensa, mas uma pessoa que tem... Eu já ouvi muito isso de pessoas, a gente está sempre passeando por esse meio, de pessoas falando, que eu estou tendo uma assessoria de alguém que já tem um OAB, é um advogado. São coisas totalmente distintas. São distintos. Não quero desqualificar o advogado brasileiro, mas as leis são completamente diferentes, né? A lei americana e a forma da lei brasileira são completamente diferentes, e uma pessoa que não tenha estudado nos Estados Unidos não vai saber interpretar a lei ou mesmo lutar pelo seu cliente como um advogado americano. Sim, perfeito. Um outro ponto interessante, nós estamos falando aqui de projetos, de sonhos, de família, e quando você fala, estávamos falando de negócio, já envolve um projeto familiar. Quando você fala de uma imigração, de uma mudança para ser um residente permanente num outro país, está totalmente voltado para a família. Então, há uma preocupação por parte de algumas pessoas. Uma vez aprovado, aquela pessoa, o peticionário que recebeu o Green Card, ele se estende à família também? Sim, absolutamente. Quando uma pessoa quer aplicar para esse Green Card, tem um cônjuge, filhos menores de 21 anos, todos são beneficiários desse processo, todos recebem o Green Card, todos podem imigrar legalmente para os Estados Unidos. É um projeto de vida mesmo, é um plano familiar de quem tem o sonho de se mudar para os Estados Unidos e poder ter nos seus filhos, por exemplo, um futuro, né? Da criança poder estudar e continuar sem ser terminado ali em algum momento, sem
enfim, sem poder ter um plano Sim. para sempre, sem sim. chegar um momento que os Estados Unidos, que o governo vai impedir que essa criança siga em frente. Consegue dar continuidade, né? Isso. Sequência no planejamento ali. Perfeito. E assim, eu iniciei aqui falando sobre isso, sobre essa situação de realmente entrar pela porta da frente. Então, usando a minha fala inicial, eu queria pegar um gancho para te perguntar isso aqui. Uma vez aprovado, tendo esse visto, né, um visto de residente permanente, é o Green Card, eu posso entrar e sair normalmente nos Estados Unidos tendo um Green Card? Existe um tempo mínimo de residência? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, o Green Card é um visto de residente, não de prisioneiro, né? Ah, então vocês bacana. têm quem adquire o Green Card, quem é aprovado o Green Card, tem o direito de ir e vir. Por exemplo, se a pessoa está no Brasil, tira o visto, é no consulado somente no Rio de Janeiro, no Brasil, então quem está aqui vai ter que ir para o Rio de Janeiro. A pessoa entra e no dia seguinte já está livre para sair, não tem um tempo. Né? Tem algumas burocracias, mas a pessoa entra e fala, não, olha, 3 dias depois teve uma emergência no Brasil, não está preso, pode vir. A única coisa é que não pode se ausentar do país por mais de 1 ano, porque aí sim corre o risco de caracterizar abandono de residência, sim. E aí pode complicar, sim. Mas menos que 1 ano, uns 6 meses é tranquilo. Sim. Eu me lembro que em Natal você comentou uma coisa que eu achei muito interessante e eu percebi que as pessoas que estavam presentes ali ficaram apreensivas quanto a isso. Você conhece pessoas que se disseram entrar pela porta da frente e que hoje não pode sair do país para visitar familiares? Eu lembro que você mencionou isso, eu achei interessante. Cada visto é válido para um propósito, sim. Né? Então, o Green Card é o único visto de residência permanente. Existem os vistos de trabalho, existem vistos de estudante e existe o visto de turista. Então, por exemplo, o visto de turista e o visto de estudante não é permitido trabalhar. O de estudante ainda é possível que consiga uma autorização de trabalho, também sim. É uma burocracia, mas é possível por um tempo bem determinado. Sim. Agora, o de turista não há essa possibilidade. Né? Então, se a pessoa vai com visto de turista e trabalha, ela já está fora de status. Sim, e pode trazer complicações terríveis. Com certeza. Sim. Outra coisa, qual o tempo médio desse processo? Eu sei que cabe aí um planejamento, se tratando de projeto familiar, de mudança de país, tem um planejamento por trás de tudo isso. Qual o tempo médio desse processo, para que todos compreendam? Vamos lá. O tempo médio, existe uma forma de acelerar o processo, que é o pagamento do Premium Process, que é um processo mais rápido. Esse processo ele é avaliado em 45 dias. Tendo uma resposta positiva, ele segue para o consulado para tirar o visto, e aí no consulado entre 6 a 8 meses. Uau. Se a pessoa não quiser pagar essa taxa adicional, esse tempo cresce consideravelmente. Aí o tempo total eu calculo entre 12 a 18 meses. 12 a 18? Chegando a 24. Sem o Premium Process, ele é mais demorado. E o Premium Process, então, uma resposta em até 45 dias? Em até 45 dias, mediante o pagamento de uma taxinha de $2.500 para o governo. Sim. Não para a gente, mas para o sim. governo. E deixar claro que a gente não cobra, é o governo. Sim, e respeitam esse prazo, né, o governo americano? Totalmente. A gente manda processos que, apesar de serem 45 dias, a gente tem resposta, às vezes, em 6 dias, 15. Dias. Não passa de 45, com absoluta certeza. Uau, muito interessante. Quanto tempo a pessoa tem para se mudar? Porque aí é uma outra fase, né? O processo são fases. Então, a pessoa teve a primeira fase aprovada, você mencionou sobre a entrevista consular, que é no Rio, né? Então, quanto tempo para realmente se mudar depois do visto aprovado? Depois que o visto é emitido, ele tem validade de 6 meses. Então, esse é o tempo que a pessoa tem para se mudar. 6 meses. Aprovou. 6 meses. Isso depois de todo o processo feito. Aprovou o visto, recebe ele carimbado. Ele parece muito com o visto de turista, ele só tem uma nomenclatura diferente. Sim.
e ele tem validade de 6 meses, porém, a pessoa entrando nos Estados Unidos, recebendo a admissão, aquele carimbinho, né, de entrada, ele passa a ter validade de 1 ano, que é uma comprovação temporária de residência permanente. Então, enquanto a pessoa não tem o green card, por isso que eu falei que a pessoa não fica presa em momento nenhum. Mesmo que a pessoa entre, que o green card seja emitido dentro de território americano, Sim. mesmo que ele demore 30, 40 dias para ser emitido, a pessoa pode viajar tranquilamente com esse visto. Ah, então perfeito. Então a pessoa aprovou, recebeu ali o seu passaporte carimbado, ele pode ir, dar entrada, se tiver situações a resolver, imóveis, coisas para administrar no Brasil, ativos aqui, a pessoa pode retornar então tranquilamente. Tranquilamente. Ah, que bacana, Não muito afeta. bom. Tá, e as pessoas têm muita dúvida, né, no que tange a esse visto. Como eu falei, existem muitas especulações na área e nada melhor do que uma profissional qualificada para nos falar. Quais profissões mais aprovam? Tem diversidade de profissões? Qual o case de sucesso da empresa? Quais são os casos que você pode mencionar de EB2? Alguns casos que foram aprovados, algumas áreas? A gente tem todo tipo de profissional, desde a área médica, pilotos, engenheiros, contadores, temos de tudo. Hoje, os Estados Unidos têm um interesse especial de pessoas na área do STEM. STEM é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Eles têm um interesse nacional, não quer dizer que somente esses profissionais são avaliados. Né? Tanto é que eu estou falando que a gente tem vários clientes na área médica, e quando eu digo área médica, são dentistas, fisioterapeutas, enfermeiras, enfim, toda a área médica, engenheiros, mas faz parte do STEM. Sim. E todo tipo. Piloto. Então, tem tanto que eu não lembro. Estou tentando puxar os clientes. Sim, não é nada fechado, não, né? Tem não uma diversidade de profissionais. Esse visto, ele tem os critérios. Então, a pessoa se qualificando para aqueles critérios e tendo o interesse nacional, e isso, como eu falei, a advogada faz essa pesquisa, então não tem uma área fechada. Que legal, muito interessante isso. Saber que, independente da profissão, desde que você tenha os critérios e venha complementando aqueles critérios dentro do que a USCIS entende como, né, o seu padrão, pode dar sequência. Muito bacana. Sim. Outra coisa interessante é sobre a negativa do processo, né? As pessoas pensam, é um investimento que não é considerado um investimento alto pelo projeto de vida, por tudo que envolve, os benefícios futuros que traz, mas é um investimento. E se houver uma negativa do processo? Não é um investimento de 800 mil, mas é um investimento, Sim. ainda mais considerando que o dólar hoje são R$5 Passa aproximadamente. 5, 10, é um investimento, contando com honorários. E não é só um investimento financeiro, né? É um investimento emocional também. É um investimento onde a pessoa cria expectativas, onde a pessoa traz a família, né, em torno daquele projeto, daquele sonho. Sim. Então, eu diria que isso é muito mais do que dinheiro. Sim. Se houver, então vamos lá. A gente envia o processo, vamos supor que tenha o famoso Premium Process. Em até 45 dias recebe uma resposta. Essa primeira resposta pode ser ou positiva, sim, ou eles podem pedir por mais documentações ou explicações. Aí eles dão 60 dias para a resposta. Sendo respondida, eles têm mais 45 dias para responder a parte deles. Sim. Eles respondendo pode ser positivo ou negativo. Sim. No negativo ou na RFE, eles explicam exatamente o que eles precisam entender no processo. Então, facilita um pouco, né, o nosso entendimento do que o oficial está lendo naquele processo. Mas, chegando uma negativa, ainda é possível fazer uma apelação. A gente tem 30 dias para apelar. Legal. Eles respondendo, muitos casos nós conseguimos reverter. A apelação é um pouco mais difícil, a taxa desce um pouquinho, mas a gente tem uma taxa muito boa, uma porcentagem muito boa de aprovação de apelação perante o total da imigração. Então, pode ser aprovado ou finalmente negado. Mas, se for negado e a pessoa tendo interesse, é possível continuar tentando, talvez mudando um pouco de estratégia, já que nós já sabemos o que o oficial pensou daquele primeiro critério, primeiro processo.
Então, a gente tendo aquele entendimento e a gente pode mudar um pouco ou ajustar um pouco a estratégia do processo para que saia vitorioso de uma próxima vez. Financeiramente falando, se houver uma negativa e precisar ressubmeter um caso ou mudar a Aí estratégia... depende do contrato. Depende do contrato, Isso. né? Perfeito. Outra coisa, daqui a pouquinho nós vamos... Desculpa, fica à vontade. depende do contrato, mas as taxas devem ser pagas novamente para o governo. Pro né? governo. Eles não conseguem usar a mesma taxa, porque ali, quando você paga a taxa, eles já entendem que está pagando aquele funcionário. Então, Sim. uma nova experiência precisa pagar novamente. A taxa da CIS, ok. E o prazo de validade, né? As pessoas pensam, tá, mas eu vou ter agora um green card, um visto de residência permanente, eu vou com a minha família, quanto tempo tenho, quanto tempo dura, posso ficar, uma hora eu vou ter que sair, vai expirar. Explica um pouquinho sobre o prazo, por favor. Não, é residência permanente, né? Então, não tem um prazo, apesar do cartãozinho de green card ter um prazo de validade de 10 anos, são renováveis. Sim. Né, independente, a pessoa mostrando que continua residente nos Estados Unidos, é bem fácil a renovação. Porém, se a pessoa tiver interesse em ter uma outra cidadania, após 5 anos de residência, pode aplicar para a cidadania americana. Tem alguns critérios, como tudo, né, uma burocracia, uma aplicação, mas é possível. É possível. Perfeito. Então, nós queremos abrir aqui para você que quer fazer a sua pergunta. Clarinha é uma entusiasta. Oi, Clarinha é entusiasta. Fala, Clarinha. Prazer, meu nome é Clara Monteiro, Gislene. Prazer. Minha pergunta eu sei que muitos processos de green card, eles estão atrelados à família. Então, meu pai conseguiu, estamos atrelados, vamos com eles. Tem alguma idade mínima? 21 anos para filhos. Certo. Então, enquanto os filhos têm são menores de 21 anos, eles são beneficiários do processo. Se, por um acaso, a pessoa já entrou no processo com um filho maior de 21 anos, após a pessoa receber o green card, ele pode fazer um outro processo para esse filho, né, maior de 21 anos, mas aí é de forma familiar. Vai demorar um pouquinho mais, porque, de novo, né, a pessoa já é maior de 21 anos e tudo mais, mas ainda assim é possível trazer esse filho maior de 21 anos para residir nos Estados Unidos. Perfeito. Outra pergunta. Eu lembro que você mencionou em Natal que teve um processo, acredito que foi para profissionais qualificados também, que a pessoa fez por conta própria e não tinha instrução na entrevista e acabou sendo negado por isso. Eu ter uma negativa influencia as minhas... Por exemplo, eu tive uma negativa, mas eu quero fazer novamente o processo. Influencia, se eu já tive uma negativa anterior, eles vão olhar com olhos diferentes? Nesse caso específico, Clara, pode influenciar, porque a negativa foi na entrevista. Então, ele foi elegível, né? O primeiro processo é a elegibilidade, então, ele foi elegível, ele fez o processo todo sozinho, só com base em pesquisas, grupos de WhatsApp, Facebook, sei lá o que mais. Então, ele fez um processo que foi vencedor na elegibilidade. Porém, ele não teve uma orientação para ser entrevistado. Então, quando ele deu a resposta que o oficial considerou não adequada, aí prejudicou o processo todo. É possível tentar novamente, é possível até recorrer dessa negativa. Porém, para o americano, para o governo, mas para o americano em geral, a sua palavra é muito forte. Então, quando você está fazendo uma entrevista dessa, você está sob juramento. Então, por isso que fica só um pouquinho difícil de reverter. Mas aí, de novo, eu fiquei sabendo desse processo através de WhatsApp. Eu não sei os detalhes, eu só sei que ele foi negado na entrevista, apesar de parecer ser um profissional muito capacitado. Então, só estudando o caso para saber. É possível reverter, mas só estudando mesmo. E você saberia me dizer um dos principais motivos de negativas? Na entrevista? Na entrevista. Na entrevista principal, o motivo é fraude. O que eu acho que não foi o caso desse profissional. É fraude. Aí é com o oficial mesmo. Mas eu posso falar que o principal é fraude, usar documentos
ou informações fraudulentas durante o processo. E Eles sabem tudo, né? Eles Sabem sabem tudo, né? tudo. Eles sabem tudo. Vocês acham que não? Eles sabem tudo. eu e eu Sim, só, pode. sim, fica à vontade. Eu só quero fazer um adendo aqui. Hoje a internet deu voz a muitas pessoas que não têm credibilidade para determinadas funções, não têm uma credencial, digamos assim, né? Todos podem falar o que pensam, mas mexer com o sonho das pessoas, querer ensinar, querer fazer mentorias de algo, de uma aplicação de um visto dessa magnitude, por exemplo, tão técnico, com tantos detalhes, um projeto de vida, não é coisa para grupo de Facebook, de WhatsApp, de conversas. Eu conheço alguém que fez e deu certo, enfim. Nem tudo que cabe para um vai caber para outros. E a ideia, né, Gislaine, é sempre trazer sempre para um time muito técnico e qualificado, que tenha condição de receber, por isso uma All4 americana, com uma estrutura, com pessoas com vasta experiência. E isso faz com que o visto fique ainda mais robusto, né, porque Verdade. dá muita garantia, né, credibilidade, né, digamos assim. É o barato que sai caro. É o Né? barato que Barato sai caro. É boa. Compartilhar a experiência, eu acho que faz parte também de um painel, né, Claro. intuitivo e bem, eu gosto dessa dinâmica. Sim. Na realidade, eu tenho visto desde 97. E meu esposo, eu casei em 2001, e minha filha tem visto desde 1 ano e 8 meses. Eu sempre digo assim, a gente tem que ser muito correto e ter sempre, com a imigração, não tem duas palavras, tem a verdade. Né? Verdade. Eu gosto isso, né, no americano, eu adoro esse estilo. E meu marido nunca quis o visto americano, porque ele não gosta muito de viajar, passar não sei quantas horas em avião. O negócio dele é ir atrás de chiclete com banana, agora Bel, que é a mesma coisa que eu. Então, assim, agora, minha filha vai fazer 18 anos em dezembro. Então, ela começou, painha, vai, vamos. E a gente vai com muita frequência. Eu tenho família, né, nos Estados Unidos. E aí ela, painha, vamos. Aí ele, vou fazer o visto, porque você vai fazer 18 anos, eu vou viajar com você. Fomos. Eu já passei em imigração, que chega lá, ele fala, por que seu marido não veio? Quando ela era pequenininha, perguntava a ela, por que seu pai não veio? Porque era eu e ela, meus irmãos, mãe, essa coisa. E agora, mesma coisa, eu fui dia 24 para Recife. Aí fui renovar o dela, que ela já está com 17, tinha que ir para a entrevista, né? E ele é o primeiro visto. A primeira coisa, você nunca foi por quê? Porque eu já fui várias vezes. Então, assim, a resposta ela tem que ser sempre a verdade. Não tem como. Ele respondeu, e aí agora ele, a passagem está muito cara, não vou para os Estados Unidos, não. Você vai. Você vai. disse ao cara lá que não ia, que queria agora, porque Mariana vai fazer 18 anos. Pô, você vai, porque você tem que cumprir com a palavra. Exatamente. Aí dia 6 a gente está indo, viu? Opa, que legal. Mas, assim, gente, aliás, não é americano. O que eu gosto muito é porque, assim, é uma sociedade, é criado como deve ser o ser humano. O povo fala, brasileiro, gosta do brasileiro. Não, gente. A pessoa, porque não é o Brasil, não. É a pessoa que gosta de Sim. fazer as coisinhas erradas, né? Exato. Né? Se a gente Exato. usar a verdade, ela é única, ela não muda. É só esse grau aí E você vai para para onde nos Estados Unidos? Eu vou para Flórida, gente. Eu quero encontrar vocês, tá? Minha irmã Por mora em favor. Dayfield. Vai numa época boa, que não vai estar tão Então quente. Pois é, mas eu vou depois para meu outro irmão, lá na neve. Quem Perfeito. fala a verdade não precisa de memória, né? Sua que participação é delícia. sempre maravilhosa. Obrigado. Volta amanhã, hein? Viu? Volta amanhã, viu? Volta amanhã. Olá, pessoal. Olá, Eu me tudo chamo bem? Técio, né? Eu sou Técio? Técio. Técio, prazer. É um prazer estar aqui, né? Parabenizar a explanação de vocês. A gente vê que vocês têm Obrigada. muita propriedade e segurança no que estão transmitindo aqui pra gente. Sou de Campina Grande também, né? Eu e minha esposa. Campina Grande representando aí. Vou fazer só... Vou abrir só um parênteses aqui. Eu quero São João lá em Orlando, Tá, mais tá? uma, Eu ó. quero muito, mas com comida, tá? Comidas Comida típicas. típica. Desculpa. Não, que é isso. A gente sabe que a decisão por pleitear um visto, seja o EB1, o EB2 ou até o EB5, de 1 a 5 aí, como você bem explanou, é uma decisão que na maioria das vezes passam por variáveis, né, que não são apenas econômicas, né?
São, mas exato. principalmente de ordem familiar, né, de ordem emocional, até mesmo de distância, né, a distância que você vai submeter para onde você vai residir, enfim. Então, para isso, a melhor escolha, tá, ela tem que ser uma escolha muito cuidadosa, né, por quem vai ficar à frente de todo um processo desse, e quem vai, abre aspas, né, se responsabilizar junto com quem está pleiteando perante o governo americano sobre, e aí contratualmente, né, sobre todo o processo, aquela documentação, de alguma forma a empresa está representando o pleiteante. Então, Não é de certa forma, não, está representando. diretamente. A advogada é sua representante. Exatamente. Então, assim, é uma pergunta simples, né? Como é que está a taxa de aprovação do EB2 na empresa, com a empresa de vocês? Assim, para que fique claro, até para o público mesmo. Claro. Né? Já visto que o que eu estou sentindo aqui é a segurança, Sim. tá, das informações que estão sendo explanadas. Né? E essa decisão é muito importante. Né? A decisão de qual empresa vai te assessorar e vai te transmitir aquela imagem de segurança não só jurídica, né, mas de informações, principalmente, Sim. daquela decisão que você está ali maturando. Eu, particularmente, não vou dizer o tempo que eu estou maturando essa... Tranquilo. Mas é de forma planejada, de forma pensada, e isso é assim, muito importante que nós tenhamos essa informação. Né? Tipo, Claro. eu preciso saber com qual, e aqui eu já senti essa segurança, né? Com qual empresa eu estou lidando. Né? Sim, então, sim. como é que a seriedade ela se reverte em dados, em números também. Sim. Né? A verdade, sim, ela tem que ser absoluta, e ela sempre aparece. Né? Então, a verdade, a honestidade, a sinceridade nas informações, no trato com os documentos e, principalmente, na condução de todo o processo, porque nós travaremos relações que, possivelmente, que podem permear aí de 6, 30, 45 dias ou até mesmo 18 meses. Né? Sim, então, sem são dúvida. diálogos que serão travados ali, orientações que serão transmitidas, e que serão transmitidas, creio, com muita seriedade. Então, eu sou advogado de formação, tá? Bacharel em Direito, né? Com algumas experiências em outras áreas. Então, a gente fala, ser advogado nos Estados Unidos talvez seja não necessariamente atuar, corresponder necessariamente a apenas tão somente atuar como advogado, mas é uma verdadeira migração de carreira, porque não obstante a nomenclatura ser a mesma, a atuação é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Então, né? Obrigado pelas explanações. E era isso. Né? Tá. Falei demais para fazer uma pergunta simples. Não, Tá perfeita, Mas ótimo. eu achei necessário o registro. Tá? Tá, obrigada. A taxa de aprovação, como Sim. é que é? Eu vou só tomar liberdade um minutinho, só para pegar Você vai falar da taxa de aprovação. Como ele mencionou estrutura, acompanhamento e tal, e eu sei que a empresa tem uma estrutura, enfim, de paralegal, case manager. Dentro dessa pergunta, para a gente ganhar tempo, se você puder falar da taxa de aprovação ali. Deixa eu só pegar um gancho no que você falou também. Tá vendo? Sobre Pergunta o primeiro. boa. Não, primeiro sobre o planejamento. Sim. Como eu falei, é realmente um planejamento muito mais que financeiro. Vocês vão, durante algum tempo, durante alguns meses, um de vocês vai viver para isso. Porque é um esforço de mandar documento, de entender, de não entender, de precisar conversar. E aí nós temos uma equipe dedicada, né? A pessoa que contrata hoje o nosso processo tem uma pessoa dedicada ao processo, tem advogados, 2 advogadas à disposição. Temos toda uma equipe que fica à disposição para tirar dúvidas e orientar. Mas, ainda assim, eu ouso dizer, o processo não é fácil. Não. Porque gera ansiedade, gera emoções, gera planos futuros, né, que você vai querer concretizar, com certeza, com filhos e tudo mais. Então, é um processo que é necessário paciência e calma. Dito isso,
Hoje a imigração tem uma taxa de aprovação de EB2 e, veja bem, independente da nacionalidade. Eu estou já respondendo que em Natal me Sim, perguntaram se era houve só uma para pergunta, brasileiro. O EB2 é aberto para qualquer nacionalidade. Algumas, 3 ou 4, têm um pouco de desvantagem, mas o brasileiro não é uma delas, né? Tem algumas nacionalidades que migram em tamanho muito, em número muito grande para os Estados Unidos, e elas acabam tendo um pouco de desvantagem. Então, hoje a taxa de aprovação... Dani, você está me atrapalhando, que eu estou falando com eles. Obrigada, sente-se. Essa é a Dani. É sendo demais, Dani. né, Peter? Ela vem aqui atrapalhar os outros. Bom, e é bem na hora que eu ia falar da taxa de Da aprovação. taxa de aprovação. A taxa de aprovação do governo hoje gira em torno de 90%, 93%. A nossa gira muito próximo disso, porque reflete, né? Então, hoje eu posso dizer que a nossa deve girar em torno de 93% a 95%. Não existe 100%. Quem avalia o processo é um humano, não é uma máquina. Ele é passível de erros, de acertos, ele é passível de interpretações, então a gente depende desse oficial. Então, 100% não existe. Mas a nossa taxa é muito próxima do que é a própria imigração. Ok? Obrigado, Bom. Tassi. Lá atrás, por Lá gentileza, atrás. se apresente. Qual é o seu Oi. nome? Boa tarde. Meu nome é Gleidson. Oi, Gleides. Eu sou advogado, mas eu Mais trabalho com mais um, né? Não, porque ele também é. Ele também Eu trabalho com direito à saúde. Eu sou mestre. Olha. E eu sou professor universitário também. Legal. Já qualifica para vários aí. Para vários, sim. Eu esqueci o nome. Técio e Gabriela. E a Gabriela, vocês têm que voltar amanhã também. Hoje à noite eles vão para Ou jantar. ir hoje à noite Vão para jantar, conversar. estão convidados para jantar Que conosco hoje à vocês noite. falam umas palavras-chave que me lembram outras coisas. Então, porque, desculpa, só te interrompendo um pouquinho, apesar de eu dar aqui um parecer geral, também é muito específico, né, a realidade de cada um. Eu estou aprovado. Eu fui aceito em 3 doutorados. Um na Florida Atlantic, que fica em Boca Raton, na University of South Carolina em Charlotte e na North Carolina em Charlotte e na South Carolina em Columbia. Todos em políticas públicas. Parabéns. E aí eu pedi o deferment. Eu fui aprovado, fui aceito ano passado. Eu pedi o deferment basicamente porque meu filho mais novo nasceu em abril desse ano, era para eu ter ido agora em agosto. Nasceu aqui ou lá? Nasceu aqui. Aqui. E na verdade, assim, eu tinha, como o Tess falou, né, essa questão familiar é um processo a ser consolidado. O primeiro grande passo foi minha esposa concordar com isso e a primeira condição... É o segundo sim, né? Exato, né? A primeira condição que ela tinha imposto era, olha, eu até topo ir, mas desde que seja para a Flórida. E aí eu tive que correr ali no meio tempo, porque eu não tinha aplicado para nenhuma universidade na Flórida, apliquei para a FAU e, enfim... E eu venho me preparando, pensando, né, no EB2NW, já pesquisando há algum tempo Vamos sobre conversar. isso. Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso agora, porque eu, de fato, como plano de carreira, eu penso em academia, continuar em academia, e o doutoramento seria, né, um passo óbvio para isso. E a minha dúvida está justamente em relação a se eu inicio agora um processo consular aqui, e óbvio, eu precisaria ou de um visto F ou de um visto J, enfim. Sim, deve ser o J. O quanto isso, se seria possível iniciar um processo consular no Brasil, tendo em vista que eu vou precisar daqui a pouco, no mais tardar até julho do ano que vem, pleitear
um outro visto, que seria o visto de estudos. Primeiro, se seria possível, e segundo, quanto, se possível, quanto isso impactaria no processo do EB2-NW. Ok. Então, eu vou falar o que é possível e, claro, né, a decisão será sua. Apesar de hoje eu ter exposto o EB2, como eu falei, dependendo do seu perfil, talvez você se qualifique para uma categoria acima. E por isso que é importante depois a gente conversar e entender o seu perfil. Porque o EB2 talvez seja o mais conhecido hoje, mas existem outras possibilidades. Se você tem intenção de imediatamente para os Estados Unidos e já começar a estudar, se a sua intenção é estudar, não afeta em nada se depois você quiser fazer um processo de imigração, ter um visto de não imigrante, provavelmente você vai ter o J. Então, você teria, sua esposa e filho ou filha? Filho. Seu filho... Filhos. Filhos. E os seus filhos também poderiam ir como beneficiários. E você pode, estando lá, mesmo estando lá, aplicar para o EB2, e, de novo, estou falando EB2 porque foi o que eu conversei hoje, mas a gente tem que entender melhor o seu perfil. Você pode aplicar para um visto de imigrante, para um green card, ainda dentro do seu programa, sem prejudicar nem a um nem a outro. Então, você pode... eu resolveria primeiro, se a sua intenção for de ir de imediato, eu resolveria primeiro esse visto para fazer esse doutorado, e depois que você estiver um pouco mais estabelecido, você pode começar o visto de imigrante. E não prejudica nenhum nem o outro. Ao contrário, você está fazendo um doutorado nos Estados Unidos, eu acredito que vai te beneficiar. Ok? Bom. Queridos, um prazer estar com vocês. Obrigada, boa tarde. Vejo vocês amanhã. Amanhã também é interessante. Hoje à noite. Só mais... Hoje à noite. Hoje à noite eu ia fazer isso. Obrigada, Clara. 30 segundinhos aqui, Clarinha, só para eu fazer um chamado aí, porque tem pessoas que estão online, além dos presenciais aqui conosco. Nosso muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Amanhã a Gislene estará aqui novamente. Mas hoje à noite César Coutinho também. Mas hoje à noite ela vai estar falando amanhã sobre EB1, né? Hoje sobre EB2, amanhã sobre EB1. Mas hoje à noite estão convidados para o jantar. Então você também que está aí assistindo-nos online e entendeu aqui que você se adequa, se encaixa, vamos jantar conosco hoje no restaurante Now, né? E você é o nosso convidado especial também para estar conosco hoje, para que possamos aí fomentar grandes negócios, tirar as suas dúvidas e avançar nesse projeto. Ok? Forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Salve de palmas para a Gislene e para vocês também por estarem aqui.